unidade de conteúdo do 9º ano. E o assunto é Oceania e Japão exercícios. Bom, questão 3. Assinale a alternativa correta sobre a Austrália. O relevo apresenta 3 compartimentos: o planalto cristalino a oeste, planícies e depressões na porção central e cadeias antigas na porção leste. B. A maior parte do clima do território é tropical úmido, com uma faixa desértica na porção norte do país. C. As maiores concentrações urbanas ocorrem no período ocidental, na porção ocidental, única área do país onde o clima não é desértico. E D. As elevadas altitudes e aridez do clima dificultam as atividades agropecuárias, que só podem ser praticadas na porção centro-ocidental. E o país todo é um vasto deserto ocupado pela agricultura extensiva de ovinos e com baixa densidade demográfica. A alternativa correta é A. O relevo é dividido em 3 compartimentos: um planalto cristalino a oeste, os planetas e depressões na porção central e as cadeias antigas nas porções leste. Tá? Essa é a forma que a gente vai ter de divisão do continente do relevo australiano. Bom, sobre a Austrália e Nova Zelândia, a gente tem algumas alternativas que são verdadeiras ou falsas. Então, a Austrália e Nova Zelândia são países da Oceania. Sobre essas duas nações, julgue verdadeiro ou falso. Ambas foram foram objeto de colonização britânica. Essa alternativa é verdadeira, Isso é correto. Segunda afirmativa, essas nações não são classificadas como pertencentes economicamente ao primeiro mundo, por se localizarem no hemisfério sul. Essa alternativa é falsa. A divisão norte-sul ela é feita por 2 critérios. Se o critério for geográfico, eu vou olhar a relação do Equador. Então, o que está abaixo do Equador é sul, o que está acima do Equador é norte. Dessa forma, esses países estariam mais localizados ao sul. Mas quando você vai fazer uma divisão econômica, levando em consideração países desenvolvidos e subdesenvolvidos, aí essa divisão não vai seguir a linha do Equador, ela vai levar em consideração o desenvolvimento econômico. Nesse quesito, esses países fariam parte do grupo dos países do norte, apesar de estar no sul geográfico. Terceira afirmativa, a Nova Zelândia fica ao sul do Trópico de Capricórnio, e quanto mais se eleva para o sul, mais frio o clima se torna. Isso é correto também, seguindo a linha, quanto mais próximo ao polo, mais frio fica. A Austrália possui uma grande diversidade de paisagens naturais configuradas por desertos, estepes, savanas, florestas tropicais e subtropicais. Também é uma afirmativa correta. E a última, o Trópico de Capricórnio passa pela região central da Austrália, portanto, sua porção norte situa-se na zona intertropical e a porção sul na zona temperada do hemisfério sul. Também está correta. Então a sequência correta é a C, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Questão 5. A captação de maciços investimentos dos Estados Unidos pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial pode ser associada ao elevado nível cultural da população japonesa, B, à riqueza mineral do Japão, C, ao Japão, que servia como dique de avanço ao socialismo, D, à grande viscosidade do mar do Japão e a pequena importância do imperador para a população japonesa. A alternativa correta é C. Nesse momento específico, a gente tem que lembrar que, pós Segunda Guerra Mundial, você tem uma nova configuração política que vai se instalar no mundo, que é a Guerra Fria. Nesse momento, existe uma divisão política ideológica, onde a leste você tem a União Soviética, com o desenvolvimento do socialismo, com a defesa do socialismo, e a oeste, você tem o capitalismo com os Estados Unidos como a frente do bloco capitalista. A questão que os Estados Unidos desejam, e não só os Estados Unidos como a União Soviética, é a manutenção e a organização das suas regiões de influência, suas áreas de influência. Então, um jogo de xadrez, quem tiver mais áreas de influência, melhor. Assim como a União Soviética vai ajudar a Revolução Cubana, e aí vai virar um aliado, Cuba vira um aliado da União Soviética, da mesma forma que os Estados Unidos, e aí Cuba está bem próximo dos Estados Unidos, da mesma forma que os Estados Unidos vai buscar a manter o Japão aliado aos Estados Unidos para que você tenha ali uma força perto da Rússia, perto da China principalmente. Então, é como se estivesse jogando um tabuleiro de xadrez, um jogo de war, onde você tem áreas de influências estratégicas e mais importantes. Então, a causa do interesse dos Estados Unidos nessa região é justamente a busca por uma área de influência próxima para conter o avanço do socialismo, principalmente naquela região do Sudeste Asiático também. Apesar do Japão e os Estados Unidos terem lutado em lados diferentes durante a Segunda Guerra Mundial.
Essas são questões importantes nesse sentido. Então, essa é a causa principal. 6. Um dos problemas mais graves que enfrenta a Austrália é a insuficiência de transporte, podendo citar causas para isso. A grande extensão territorial do país e a falta de recursos para abrir estradas. B. A inexistência de um plano de transporte para o país. C. Dimensões do país que obrigam a construção de longas estradas. E quanto às ferrovias, cada estado constitui uma rede ferroviária sem se preocupar em integrá-las aos demais. D. Recursos dos países. Os recursos do país são tantos que não se preocupam com o transporte terrestre. Ou as áreas de preservação permanente por conta do acasalamento da reprodução dos koalas. Então, nesse caso, a alternativa correta é C. As dimensões do país elas vão obrigar a construção de estradas muito longas ou ferrovias. E no caso das ferrovias, essa malha ferroviária não é integrada, uma vez que ela acaba sendo responsabilidade de cada estado. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!